Por favor, Vicentinho Júnior, PR Tocantins. Muito obrigado, senhor presidente. Por 25 minutos. Aguardar o deputado Valdir Colato falar para mim é sempre muito prazeroso. Mas venho aqui hoje usando o grande expediente que nos foi disponibilizado pelo Partido da República, onde nos estava reservado para o dia 24. Mas para prestar um pouco mais de esclarecimento e um resumo do que tem sido esse nosso mandato, desde a última vez, no começo de 2015, quando começamos aqui na Câmara Federal, na condição de deputado, que sempre que posso, eu gosto de prestar os devidos esclarecimentos a quem de direito é dono desse nosso mandato, que é o povo do estado de Tocantins. Então, senhor presidente, deputadas, colegas, deputados aqui, amigos, hoje venho aqui a essa tribuna para dizer de um pouco ou de uma boa parte do nosso mandato aqui em Brasília, desde 2015, como aqui falei, de recursos colocados via emendas parlamentares e propostas voluntárias, que graças a Deus, nossa disciplina, ao nosso Partido da República, ao governo federal sensível às causas do meu estado de Tocantins, já nos permitiu atender de 139 municípios do estado de Tocantins a casa dos 89. Dizia isso na campanha em 2014, que se Deus e o povo aqui me trouxesse, eu iria me esforçar muito para ser um deputado municipalista, um deputado que faria um mandato ouvindo as causas dos municípios, ouvindo aonde realmente se deve fazer as ações de governo, que é no meio do povo nosso, nos nossos municípios. E muito feliz venho sendo. Conseguimos já quase 27 milhões de reais colocados via emendas parlamentares, e já somando-se as propostas voluntárias, já estamos quase que na casa dos 57 milhões de reais, contemplando o estado de Tocantins, aos nossos municípios. O ano passado, o Partido da República nos deu a missão honrosa de poder representá-lo na Comissão Mista de Orçamento, na CMO, onde pude ocupar a função de coordenador do comitê que admitia as emendas parlamentares naquela comissão apresentada. E ali, junto com o presidente Arthur Lira, naquele momento, o relator-geral do orçamento, senador Eduardo Braga, a quem o Tocantins tem que saber do seu serviço prestado ao nosso Estado, nos permitiu dar segurança orçamentária a obras importantíssimas que traçam o eixo norte e sul do meu Estado, quando aqui falo da Belém-Brasília, BR-153, quando falo da BR-010, aonde nos permitiu colocar 15 milhões de reais de orçamento suplementar para que aquela importantíssima obra que entra no sudeste do meu estado e vai até o município de Itacajá, subindo ao Maranhão, também não paralisasse. Me permitiu colocar mais 20 milhões de reais na BR-242, que vem desde lá da Bahia, do município de Ilhéus, passando pelo nosso Tocantins, entrando ao Mato Grosso esse que, veja bem, presidente, o Rio Araguaia, que ao invés de nos unir, o estado do Tocantins ao estado do Mato Grosso, até hoje nos separa, porque são os dois únicos estados da federação que ainda não se conseguiu ser ligado por uma rodovia federal. E lá, na CVT, Comissão de Viação e Transporte, junto com a bancada do estado do Tocantins, deputado Carlos Gaguinho, junto com a bancada do estado do Mato Grosso, nós montamos a subcomissão para tratar especificamente da BR-242, travessia da Ilha do Bananal, e da BR-235, que também na CMO, o senador Eduardo Braga, nos permitiu um orçamento suplementar de 25 milhões de reais, aonde no mês de fevereiro desse ano, junto com o prefeito de Pedro Afonso, Jair Mariano, com o prefeito de Bom Jesus, Paulo Hernani, com o prefeito de Rio Sono, doutor João, com o empresariado, os agricultores daquela região tão rica no estado de Tocantins, e com o doutor Eduardo Suassuna, que hoje está à frente do DENIT no estado de Tocantins, anunciamos o lançamento das licitações, do processo licitatório, para dar início ao trecho de implantação de Bom Jesus, a divisa do Maranhão, estado do Maranhão. Então, presidente, fico feliz de poder, pelo nosso partido, aqui em Brasília, estar ocupando esses espaços aqui na casa, e mais feliz fico quando vejo esses espaços poderem render bons frutos ao nosso estado de Tocantins. Agora, mais cedo, junto com o senador Vicentinho Alves, com a bancada federal, deputada Josi Nunes, deputada Dulce Miranda, deputado Carlos Gaguinho, Lázaro Botelho, o deputado César não estava porque está em viagem para o exterior, tivemos uma reunião importantíssima no Ministério da Justiça com o nosso querido e colega, o ministro Osmar Serralho, aonde a bancada do estado de Tocantins, o ano passado, destinou 84 milhões de reais para atender
a segurança pública do Estado do Tocantins, através das polícias civis, militar e do Corpo de Bombeiros. Um projeto completo, que eu tenho certeza que vai chegar aos municípios do Estado para dar mais tranquilidade ao Estado do Tocantins, que por ser um Estado tão jovem, ao centro, ao coração do país, sofre, tem seus benefícios pela logística maravilhosa, abençoada, mas tem sofrido muito pelas ondas de criminalidade que tem adentrado desde esse tal bandidagem do cangaço, que quando a coisa aperta em outros estados, vai ao Tocantins. Mas a Polícia Militar, a Polícia Civil muito honrada, vai dar, através desse recurso conquistado pela bancada federal, o devido recado, que bandido no Tocantins passa baixo, bandido no Tocantins tem vida curta, bandido no Tocantins quer ter serviço, caça coisas dignas, porque lá a bancada, o governo do Estado e o nosso Estado terão medidas drásticas e estruturantes para combater a criminalidade que tem assustado o tocantinense. Eu tenho certeza que o governador Marcelo Miranda, e aqui nessa tribuna, eu irei falar mais à frente, quantas vezes vim aqui cobrar ações de governo de Estado, quantas vezes aqui nessa tribuna chamei a atenção de um governo no meu Estado de Tocantins, que naquele momento precisava dar respostas rápidas e práticas ao meu povo do Estado de Tocantins. Mas também aprendi de casa, presidente, que você tem que saber cobrar, tem que saber pedir e, acima de tudo, tem que saber reconhecer quando as realidades vêm aos olhos. E aqui, um ano passado, cheguei ao ponto, e naquele momento de eu estava indignado com algumas questões, desde o acesso ao meu querido Jalapão, que precisa ser discutido, a questão da saúde e outras gestões de governo do Estado, a minha ponte do Rio Tocantins sobre o município de Porto Nacional, da onde lá venho, minha casa, disse aqui, como um pai fala um filho, quando o filho comete seus erros. Cheguei ao ponto de mandar criar vergonha na cara, porque eu entendia que quando você quer um bem de um filho, assim um pai o faz, que quando você quer um bem de um Estado, assim todo político digno faz em seu mandato, a gente chama atenção. E lá falei, puxei a orelha, como uma mãe faz a um filho quando erra, mas também sei dar o afago e o respeito, como a mãe também o faz quando o filho corrige, ao governo do Estado de Tocantins, que de um ano para cá, depois que entendeu que havia necessidade da sintonia de uma bancada federal brilhante. Aqui no Tocantins tem 8 deputados federais e deputadas federais e 3 senadores que trabalham dioturnamente pelo povo do nosso Estado de Tocantins. E ele, entendendo isso, teve a grandeza, e aqui reconheço de pronto, de vir a Brasília, reunir com o senador Vicentinho Alves, com a bancada federal, pedir essa união, logo assim que passou as eleições municipais no nosso Estado, em prol da causa do Tocantins. E a mim, que sou um filho nativo, nascido, criado nas barrancas do Rio Tocantins, no meu Porto Nacional, o sentimento que me move aqui é de sempre muito dever com o meu povo. E eu não poderia fazer de forma diferente, de não reconhecer a grandeza do governador, de nos procurar, de pedir essa união e dizer ao nosso Estado que de lá para cá muitas vitórias já tivemos. Essa semana, por exemplo, a tão sonhada ponte de Xambioá, que dias atrás fiz um pronunciamento aqui debaixo do microfone, que o processo estava por se finalizar. Hoje foi pedido o empenho do DENIT Tocantins, do DENIT Brasília, e esse empenho, assim dito pelo Dr. Walter Cassimiro, deve sair hoje ainda à noite, dando a condição de início da tão sonhada ponte de Xambioá. Recurso esse colocado, falei aqui também no passado, por toda a bancada do Estado de Tocantins. Ponte essa, presidente, obra essa, sonhada pelo meu Tocantins, sonhada pelo nosso vizinho Pará, mas necessária para o Brasil, porque fará ligação a 2 estados importantíssimos da federação, e digo e repito, trabalho, dedicação, prestígio político e atenção da bancada do meu Estado de Tocantins para essa demanda. Assim como essa, falo aqui da BR-235, deputada Josi Nunes, falo da BR-242, que passa no coração do seu município de Gurupi, falei da BR-010, falo da BR-230 e falo de tantas outras obras que, com essa união do governo do Estado de Tocantins, com a bancada federal aqui em Brasília, com carinho e atenção do governo federal, que também se faz necessário, eu tenho certeza que outras obras importantes acontecerão. Venho aqui pedir
agora com o coração um pouco mais aberto, mais tranquilo e sereno, que o governo do Estado dê a agilidade necessária à obra da minha ponte de Porto Nacional. Minha não, quem sou eu? A obra da nossa ponte de Porto Nacional, que também é importantíssima para o meu estado de Tocantins. Porto Nacional é uma cidade histórica, cultural, berço de líderes importantes do meu estado. A deputada Josi Nunes, por exemplo, que aqui ao lado se encontra, nasceu em Porto Nacional e se emprestou ao município de Gurupi, cidades co-irmãs. E Porto merece, Josi, de nós aqui em Brasília, do governo do estado no Tocantins, dar esse presente à comunidade que vem sofrendo há algum tempo, herança que não foi causada e nem foi herdada desse governo nem do governo passado. Mas um problema que está aos olhos tocantinenses, ao dia a dia dos municípios de Brejinho de Nazaré, aqui, ali ao lado, de Fátima, da região metropolitana de Porto Nacional, que sofre muito, presidente, sem poder escoar a sua produção. Hoje os produtores rurais do município de Porto vêm do outro lado do rio, a Bung, a modal da ferrovia, mas sem poder transportar pela ponte de Porto Nacional. Esse prejuízo nós não podemos dar, Josi Nunes, ao Estado, a Porto e ao Brasil, porque é um eixo de progresso do nosso Estado, que eu tenho certeza que, dito pelo governo do Estado, que o processo de empréstimo junto ao Banco Italiano já se encontra aprovado na Assembleia Legislativa, está agora aqui em Brasília, na STN, Secretaria de Tesouro Nacional, para ser encaminhada a mensagem à Casa Civil e da Casa Civil ao Senado Federal, onde na CAI, a Comissão de Assuntos Financeiros, recebe essas mensagens, delibera em comissão e manda a plenário. Eu tenho certeza que ainda nesse nosso mandato, deputada Josi, nós daremos esse presente ao município de Porto Nacional, como aqui falei, como também precisamos dar um outro presente, tenho dito isso, o nosso governador Marcelo Miranda, à região do Jalapão. O Jalapão, que quando vou lá, aos fins de semana de lazer, aos fins de semana de trabalho, como todos nós lá vamos, seja de carro, de avião, aonde esbarramos com todo o Brasil e quiçá com o mundo. Estive lá dias atrás, encontrei turistas de Minas Gerais, do Piauí, da Europa. A Globo está lá para o São Félix, do Jalapão, dizendo que vai gravar agora uma novela por lá. Mas nós temos que levar o turista para lá sim, mas temos que dar mais tranquilidade ao jalapoeiro. Eles precisam ter um certo conforto e uma segurança para uma mãe levar um filho para ver uma questão de saúde na capital Palmas, em Porto Nacional, para o empresariado local poder trazer as suas demandas, suas mercadorias a um preço mais compatível financeiramente ao povo jalapoeiro. E eu tenho certeza que essa sintonia, como aqui falei, da bancada federal, do governo federal, do governo do estado de Tocantins, também surgirá frutos ao município de São Félix, Ponte Alta, Mateiros, Lagoa do Tocantins e ao nosso Jalapão, porque tenho aqui sempre prazer e muita gratidão, deputada Josi, de dizer que fui lá o deputado majoritário daqueles 3 municípios, São Félix, Mateiros e Ponte Alta, que é o que me força cada vez mais aqui em Brasília, sempre que posso, levar os recursos através de emendas parlamentares, propostas voluntárias, mas agora chegou a hora de falar em uma coisa mais macro, e é esse acesso que a bancada junta. Eu tenho certeza que, como já colhemos bons frutos, a Ponte Xambioá, a segurança pública do estado de Tocantins, a saúde do estado de Tocantins, e digo, vim a Brasília fazer mandato apenas para criticar, mostrar os problemas que não precisa que nós de Brasília ficar dizendo, estão aos olhos, ouvidos, é o dia a dia dos tocantinenses, é muito para aproveitar os nossos mandatos. Nós temos que vir para aqui, sim, reconhecer os problemas, levantar as demandas e achar soluções em conjuntos, para que ao final de cada mandato nosso, possamos juntos, ao estado de Tocantins, prestar os nossos serviços prestados ao estado e aos seus municípios e dizer, valeu a pena estar em Brasília, valeu a pena exercer 4 anos de mandato e valeu a pena poder representar esse povo nosso tão honrado do Tocantins aqui. E fico vendo, Josi, quer fazer? Quero fazer uma parte, deputado, participar um pouco dessa discussão. Eu quero aqui parabenizá-lo pelo pronunciamento que faz nesta tarde e reafirmar o que Vossa Excelência está acabando de colocar em seu pronunciamento, de que a maioria, apenas poucos parlamentares do Tocantins acabam não estando juntos, unidos, para fortalecer o nosso Estado e para colaborar com o nosso governador Marcelo Miranda. A partir do momento que passa uma eleição, nós temos que nos unir pelo Estado.
Isso. Nós não temos que fazer oposição por oposição. Infelizmente, nós vimos isso acontecer no nosso estado, em alguns outros lugares, aqui mesmo do Congresso. Muitas vezes o que importa não é o Brasil, é fazer oposição por oposição. O que importa não é o estado de Tocantins, é fazer oposição a qualquer custo ao governo Marcelo Miranda. E é como você falou, isso não é positivo, isso não é eficiente. E nós estamos, a maioria da bancada do Tocantins, nós estamos unidos. Eu tenho acompanhado, junto com Vossa Excelência, as audiências do governador, as audiências com os parlamentares, lutando para a questão da infraestrutura, lutando para que recursos de emenda impositiva de bancada possa ser viabilizado para o custeio. Sabemos dos problemas que o governo está enfrentando, o Brasil está enfrentando tantos e tantos problemas, mas não é simplesmente jogando para a plateia, criticando, pedindo renúncia de governador que nós vamos resolver a situação. Então eu quero aqui parabenizar pelo seu pronunciamento e juntos vamos dar as mãos, né? Estivemos em palanques opostos na campanha, mas o que importa agora não é a eleição do ano que vem, é nós nos somarmos para contribuir, resolver verdadeiramente. É assim, com união, que nós vamos resolver os problemas do nosso Tocantins e do Brasil. Deputada Josi, começamos o mandato aqui em Brasília dessa tribuna debatendo. Ter lado, ter posição, é uma das maiores virtudes de um político. Bandeiras partidárias, políticas, se levantam em eleição, em época de eleição. Passou as eleições, deixemos de lado e trabalhemos pelos nossos eleitores, pelos nossos municípios e pelo nosso estado de Tocantins, aqui quem fala. Como aqui falei, venham lá de Porto Nacional, aonde lá o atual prefeito Joaquim Maia, não dividimos o mesmo palanque. Mas hoje fico feliz de ver ele semana passada inaugurando escolas no Luzimangue, trabalho nosso em Brasília, recursos para lá colocado, e eu tenho certeza que muito bem aplicado. E é o que vimos falando na sexta-feira, quando o ministro Fernando Filho, ministro das Minas e Energia, presidente, a quem eu agradeço eternamente, como disse há dias atrás, um amigo que me virou líder de bancada, um amigo que virou ministro das Minas e Energia e hoje um amigo do estado de Tocantins, onde o ministro Fernando Filho teve na sexta-feira em Brasília, nos presenteando com um orçamento de 103 milhões de reais para atender a retomada do programa Luz para Todos, um programa importantíssimo no governo federal, que leva energia elétrica ao homem e mulher do campo. E só quem é do campo sabe o que é poder botar o dedo no interruptor e ligar uma energia, sabe o que é poder colocar uma geladeira e tirar o sal em excesso dos seus alimentos que até anteriormente eram preservados dessa forma. Como achei bacana ver um depoimento de um produtor rural lá no Palácio Araguaia, semana passada, quando recebemos o ministro para ele dar esse presente, dar ao Tocantins esse presente. E na viagem de Palmas para Porto Nacional, vimos na van conversando, deputada Josi Nunes, prefeito Joaquim Maia, deputado Gaguinho, nós e a vice-governadora Cláudia Leles. E falando a respeito disso, mandato, você deixa a bandeira de lado, continua com suas posições claras, mas trabalha com política de resultado. E é esse sentimento que, de um tempo para cá, a bancada do estado de Tocantins, na sua grande maioria, porque nem os dedos da mão são iguais, presidente. Então, não é nós, meros seres humanos, que temos a obrigação de pensar por igual, tem quem pensa diferente. Mas o que importa ao estado de Tocantins é que a maioria da bancada do estado de Tocantins hoje entendeu que essa união de pessoas, de mandatos, de partidos, com seus ministérios representados, que vai colher o estado de Tocantins, os seus resultados aqui de Brasília, lá merecidos. E eu fico muito feliz, Josi, de termos levado esse recurso, de agora à tarde ainda irmos ao Ministério da Saúde despachar com o ministro Ricardo Barros, novamente com a bancada reunida, para tratar do recurso de 146 milhões de reais, também pela bancada federal colocado. E eu aqui, presidente, me permita, tenho falado tantos números de emendas, de recursos, de destinações, porque, às vezes, quem não tem história em uma casa, quem não tem história em uma família, quem não tem história no nosso estado de Tocantins, na sua boa política, porque foi a política do estado de Tocantins, foram os políticos que lá há muito tempo estão, e não falo os velhos políticos, falo os políticos que sonharam, edificaram, realizaram e constroem o nosso estado de Tocantins. Porque só quem vive lá, Josi, desde o seu começo, que pegou a poeira, que pegou as primeiras luzes sendo acesas na capital Palmas, é que sabe o que foi a luta de cada um aqui na Constituinte, em Brasília,
e lá no Estado do Tocantins, depois de criado, dando a sua parcela de contribuição. E eu fico vendo alguns líderes políticos, não sei se alguns, talvez algum, por sinal, que não tem história alguma no meu Estado do Tocantins. Eu sei de onde venho, José. Porto Nacional, Rua Luiz Leite Ribeiro. Meus defeitos, minhas qualidades, quem quiser buscar, vá a Porto, está ali perto. A senhora, filha do saudoso Jacinto, sei de onde vem, do Gurupi. Vá lá, defeitos, qualidades, não precisa ir muito longe. Quem hoje vai à rádio, vai às televisões do Estado, falar que no Estado do Tocantins tem 8 deputados federais, deputadas federais, 3 senadores que vivem aqui por salário, que só consomem o seu salário para esperar o mandato acabar, porque não produzem nada do Estado do Tocantins, é porque não tem o que falar da história do Estado, é porque não tem mostrar ao Estado o que tem feito esse cidadão ao nosso Tocantins. Ora lá, companheiro, tenha mais respeito à história de um homem, tenha mais respeito à história de mulheres honradas e respeitadas, que aqui em Brasília exerce o seu mandato, e diz o ditado de Gonzaga, Luiz respeita Januário. Quer viver mandato no Tocantins? Vá conviver com os tocantinenses, vá entender de perto, aos olhos, pessoalmente, sem ficar mandando procuradores, porque prefere ficar no conforto do seu gabinete em Palmas, mandando, cometendo inúmeras ilicitudes com a gestão pública, ao momento que contrata 34 secretarias municipais na capital Palmas, para colocar articuladores políticos no Bico, no Sudeste, no Jalapão, no Vale do Araguaia. Que história! Em vez de ficar criticando, esculhambando, denegrindo a imagem das pessoas que aqui vivem a história do Estado, vá conhecer a história primeiro. Não vou perder meu tempo citando nomes, mas ao tocantinense que está lá vendo essa política baixa, que diz ser nova porque não tem o que mostrar de um passado, a não ser de poucos dias, tempos para cá, que veio sei lá da onde, que um deputado colega nosso apresenta no Congresso Nacional uma PEC mais brasileira do que se pode ter, aonde colocou um texto, deputado do Maranhão, me esqueci agora o nome, dizendo que brasileiros natos, nascidos e reconhecidos no Brasil, que devem exercer os mandatos de vereador, deputado estaduais, senador, chega ao ponto de dizer que é uma PEC para atender contrária a ele lá na capital Palmas. Que história! Esse prefeito de Palmas é do PSB. Se fosse contrário a ele, a bancada do PSB honrada aqui na Câmara Federal sequer tinha assinado. Aliás, se fosse para prejudicar esse cidadão em Palmas, a deputada Josi Nunes teria assinado, eu teria assinado, que não tenho medo de minhas posições claras tomadas aqui no Congresso Nacional, na Câmara Federal, até porque aonde está um Vicentinho Alves, senador, e um Vicentinho Júnior, deputado, todo mundo sabe, é no abrir de uma porteira, é no largar de uma corrida. Eu não tenho posições aqui em Brasília a escondê-las. Tomei nesse mandato, desde o seu começo, posições claras, cristalinas e respeitosas ao meu Estado de Tocantins. E dizendo respeito, presidente, disse aqui dias atrás que o trabalhador brasileiro ele tem que ser preservado. Está na hora do Congresso Nacional, do governo federal, dar um carinho um pouco mais, um respeito um pouco maior e preservar a imagem do trabalhador brasileiro. E peço que o governo federal, que o ministro Henrique Meirelles, que esse nosso Congresso, que a comissão especial que está tratando a reforma da Previdência, traga a esse plenário um texto mais carinhoso, porque, pelo que eu tenho visto, a forma inicial como foi colocada, nem os próprios líderes de partido estão se sentindo confortáveis, porque entendem que está muito áspera e ácida e que pode ser melhor concebida. Entendemos que as contas públicas têm que ser equilibradas, entendemos que temos que dar uma satisfação e tomar decisões que atendem à República e, em certos momentos, até não compreendidos. Mas eu tenho certeza que, muito bem trabalhado, muito bem discutido com a sociedade organizada, com as pessoas dos municípios, talvez essa reforma que aí foi apresentada venha com um texto melhor. Assim feito, conto com esse deputado. De forma diferente, eu tenho dificuldade de voltar ao meu Estado dizendo que vou ter esse texto original da reforma da Previdência, machucando os meus tocantinenses lá no meu Tocantins. Não foi para isso que veio o mandato. Encerro, presidente, dizendo que estou aqui hoje, como comecei o mandato em 2014, 2015, e quero terminar esse primeiro mandato em 2017, 2018, com muita honradez, muito respeito às pessoas do meu Estado. Digo sempre que
querer denegrir a imagem de quem vive mandato em Brasília, querer não respeitar a história de quem está no Tocantins. Estamos lá desde o começo. Como aqui eu falei, sou nascido e criado no meu Porto Nacional. Sou filho e o herdeiro honrado e honroso do senador Vicentinho Alves, um homem que já foi prefeito em Porto Nacional, deputado estadual por 2 mandatos, deputado federal aqui, colega do senhor, presidente, e hoje ocupa a função honrosa de senador da República. Já são quase 27 anos de história. E nesses 27 anos, ele exerceu, e eu aprendi a nunca desonrar um voto de um tocantinense do estado de onde eu venho. E é com esse ensinamento, e é com esse sentimento que eu quero, todos os dias aqui em Brasília, poder viver esse mandato, junto com essa bancada maravilhosa, e levar ao meu Tocantins os resultados esperados e merecidos na área da saúde, da infraestrutura, da educação, e de maneira que possamos juntos, Josi, com toda essa bancada, com o governo do estado, com o governo federal, fazer e trazer dias melhores aos nossos tocantinenses. Senhor presidente, muito obrigado.